Quando Deus escolheu Abraão, não foi apenas para ele ser amigo especial de Deus, mas para ser um instrumento por meio da qual o Senhor pudesse conceder às nações privilégios preciosos e especiais. Devia ser a luz em meio às trevas morais que a cercavam. A lição desta semana nos levou a uma jornada de Babel à Terra Prometida, mas com um novo herói, Abrão, que deixou sua terra sem saber seu destino. Os primeiros passos de Abrão em direção à Terra Prometida foram difíceis e tanto hesitantes. Ele lutou muito para herdar a terra, e quando finalmente chegou a Canaã, não pôde ficar lá porque havia fome. Portanto, teve que se mudar para o Egito. Mas Abrão também não pôde se estabelecer no Egito por causa de um conflito com o faraó. Então foi obrigado a subir de novo para Canaã. Mas mesmo ali, a situação foi complicada. Abrão e seu sobrinho Ló chegaram a um acordo de se separar por causa de uma disputa de terras. Pois em um determinado momento, os rebanhos de Ló e Abrão aumentaram muito, de modo que a região que estavam não comportava os dois rebanhos juntos, o que acabou ocasionando em disputa entre pastores de Ló e de Abrão. Então Abrão e Ló se separaram, tendo Abraão generosamente deixado Ló escolher primeiro a terra que desejava ocupar. Ló escolheu as planícies verdes de Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Após se separar de Abraão, Ló partiu em direção a Sodoma. Já estando em Sodoma, Ló constatou que o povo de Sodoma era extremamente iníquo. Ló ficava profundamente afligido por conta da maldade existente naquela cidade. Falando de Ló, Pedro afirma na sua segunda carta: vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se tormentava em sua alma justa por conta das maldades que via e ouvia. 2 Pedro capítulo 2, verso 8. Além das referências do livro de Gênesis, Ló é citado muito raramente na Bíblia. No Antigo Testamento, seu nome aparece apenas em duas menções aos seus descendentes na expressão filhos de Ló. No Novo Testamento, Ló é mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas em uma passagem com ênfase catológica, onde o Senhor relembra a destruição de Sodoma e Gomorra e o livramento de Ló. Logo após o resgate de Ló, Melquisedeque, um rei misterioso, aparece completamente deslocado no contexto da narrativa. Em primeiro lugar, Melquisedeque vinha da cidade de Salém, o antigo nome de Jerusalém, que não esteve envolvido na guerra. Além disso, o nome Salém, que significa paz, contradiz as atividades de guerra, centradas na história até então. Justiça, palavra incluída no nome do rei, se opõe às evocações do mal e da perversidade nos nomes de Bera, no mal. Rei de Sodoma e Birsa, na maldade, rei de Gomorra. Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Esta é a primeira ocorrência na Bíblia da palavra sacerdote. O sacerdócio de Melquisedeque é anterior ao sacerdócio levítico. A expressão usada por Abraão, chamando Melquisedeque de sacerdote do Deus Altíssimo, sugere que ele considera Melquisedeque um sacerdote legítimo do Deus Criador. Embora Melquisedeque pertencesse à comunidade cananeia, Deus o escolheu para ser seu representante entre o povo naquela época. Apesar da sua origem estrangeira, Abraão lhe deu o dízimo e foi abençoado por ele. Além disso, as numerosas referências a Deus, a refeição sagrada do pão e do vinho, a bênção e o hino dirigido a Deus
conferem à figura cananeia de Melquisedeque um significado espiritual, apontando para além de um simples encontro de rei. Notavelmente, as escrituras subsequentes mantêm essa conotação espiritual. O Salmo 110 associa Melquisedeque com o futuro Messias davídico. Seguido pelos autores do Novo Testamento, relacionam o sacerdote secular de Melquisedeque ao de Jesus Cristo. Sempre que Deus abençoa seus filhos com a luz da verdade, não é unicamente para que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que o cercam também possam ser iluminados espiritualmente. Vocês são o sal da terra, não é apenas para sua própria preservação, mas para que sejam instrumentos para a preservação de outros. Estamos resplandecendo como pedras vivas no edifício de Deus. Não seremos possuidores da genuína religião, a menos que ela exerça sobre nós uma influência controladora em cada transação comercial. O que devemos fazer é reduzir gradativamente o nosso eu e ter mais em nosso coração o Espírito de Cristo Jesus. Na próxima lição, estudaremos sobre a aliança que Deus fez com Abraão e o que essa aliança traz para a vida espiritual cristã. Que Deus os abençoe e até a próxima.